Vivemos numa sociedade que, por empatia ou conveniência, tende a blindar a figura da mãe solteira de qualquer crítica. Ser mãe sozinha, sem dúvida, exige força e resiliência. Mas há uma verdade desconfortável que poucos ousam dizer. Existem mães solteiras que usam os filhos como instrumentos de vingança emocional contra os pais. Não é raro ver mulheres que, feridas pelo fim de uma relação ou pela frustração com um ex-companheiro, colocam a criança no centro de um campo de batalha que nunca deveria existir. Usam o filho como escudo, moeda de troca ou até como juiz de conflitos que a criança mal consegue entender. Inventam histórias, omitem visitas, manipulam afetos, tudo em nome de uma suposta proteção materna que, na verdade, mascara um desejo de controle ou retaliação. Nestas situações, o foco deixa de ser o bem-estar da criança e o que está em jogo é o ego ferido, a necessidade de punição, o orgulho. E o preço é alto, porque os filhos que crescem a carregar culpas que não são suas, a aprender a desconfiar do pai por influência da mãe, sem sequer ter a oportunidade de construir a sua própria visão da história. É um preço muito alto. Criticar este comportamento não é atacar todas as mães solteiras. É reconhecer que nem toda a maternidade é sagrada, só por ser materna. É preciso ter coragem para dizer que existe abuso emocional também do lado materno. E que esconder isto atrás de um discurso de supermãe só perpetua o ciclo de dor. O filho não pode ser uma extensão da mágoa e não nasceu para ser juiz de disputa nem soldado numa guerra de guarda. É, antes de mais, um ser humano que merece crescer livre, com espaço para amar ambos os pais, sem herdar os rancores que não são dele, nem nunca lhe deviam pertencer. Este texto é tirado do meu livro a sair no mês de setembro, que se chama Crónicas sem maquiagem de uma sociedade sem perfume. Obviamente que este texto está escrito em relação às mães solteiras, mas também se podia aplicar em relação aos pais. As estatísticas mostram que o número de mães solteiras que usam os filhos para criar, digamos assim, um conflito com o ex-companheiro é muito maior do que o número de pais que o fazem. Embora, como eu volto a dizer, existem pais que fazem também este tipo de chantagem emocional. Qualquer um deles, seja pai ou seja mãe, não está a pensar na criança. Claro que se desculpa dizendo que está a fazer isto pelo bem da criança, mas não está. Na maioria dos casos não está. Está a privar a criança de conviver com o pai. Há exceções? Claro que sim. Se o pai é violento, se o pai tem atitudes que não são conforme um pai deveria ter, obviamente, para isso existem os tribunais para tomarem as decisões que devem ser tomadas para proteger a criança. Mas quando nada disto acontece, quando tudo parte da atitude de uma mãe solteira ou de um pai que, contrariamente ao que diz que ama o filho, não o ama. Está a usá-lo para se vingar, para retaliar a outra pessoa por aquilo que ela eventualmente fez. E isto não está correto, porque a criança deve ser salvaguardada acima de tudo. Não é porque dois adultos não se entendem que a criança tem que ser lesada da companhia, da convivência de um e do outro, sendo que nenhum dos dois está a prejudicar diretamente com determinados comportamentos
não aceites a criança. A realidade é esta. Muitas mães solteiras, efetivamente, adotam este tipo de comportamento para retaliarem os ex-companheiros. E isto nem sempre é falado, e quando o pai, neste caso, vai a tribunal para recorrer aos seus direitos, normalmente choca com uma criança que é influenciada pela mãe e que se recusa, pura e simplesmente, a estar com o pai. E é uma posição muito chata para o pai de forçar a criança a ficar com ele. O mesmo se for ao contrário. Porque também há pais que criam complicações incríveis às ex-mulheres, e sobretudo quando elas começam a ter um relacionamento, e usam a criança como arma de arremesso, como instrumento de chantagem emocional, apenas para desequilibrar a harmonia do antigo ou da antiga companheira. Não vamos dizer aqui que isto é só e apenas de um lado, não. Ambos os lados, com maior, digamos, afluência de mães solteiras, mas isto acontece dos dois lados e é uma situação que deve ser evitada em nome do amor que supostamente têm pelos filhos. Uma coisa a pensar, porque a vida não é feita desta maneira. As crianças têm direito a conviver com o pai e com a mãe. Pensa bem sobre isto. Um grande abraço para ti.